E agora, como podem ver, estamos de regresso às entrevistas para o Brasil, isto porque tenho o grande prazer hoje de receber um convidado ilustre. Penso que, na sua maioria, nos amantes do desporto motorizado, reconhecem esta cara que está hoje comigo. É o Flávio Gomes, jornalista com muitas décadas de presença assídua na ligação à Fórmula 1, mas não só, no Brasil. E o Flávio aceitou o meu convite, era uma tentativa minha já com algum tempo de o trazer aqui. Ele aceitou o meu convite para nos vir falar não só de si, mas falarmos daquilo que é uma paixão comum, que é o desporto motorizado. E por isso, sem mais demoras, Flávio, um abraço deste lado do Atlântico aí para o país irmão e espero que se encontre bem, Flávio. Tudo bem, Gonçalo? Muito obrigado pelo convite. Um abraço para você, a todo o seu público do famoso 16 Válvulas. Puxa vida, é uma honra para mim estar aqui. Sei que você tem um trabalho muito vasto, com entrevistas muito importantes, muito marcantes, e é sempre um prazer falar para Portugal. Sou português, eu sou cidadão português, apesar de ter nascido aqui no Brasil também, né? Mas sou também cidadão português, e tenho muitos amigos aí, muitos amigos que fiz, inclusive, no período de cobertura de Fórmula 1, José Miguel de Barros, Henrique Cardão. Já falecido, infelizmente, já o Cardão falecido, pois é. Enfim, tantos amigos, o Luizinho, o Luiz Vasconcelos, tantos amigos que eu fiz ao longo de tantos anos, né, na cobertura de Fórmula 1, e sei da paixão de Portugal pelo automobilismo, pelo desporto motor, como você fala. Então, estou aqui à sua disposição para a gente falar sobre qualquer assunto. E já que falou de Portugal, sei também que é um torcedor da Portuguesa, do Clube de Futebol da Portuguesa. É assim ou não? Fanático, inclusive fui presidente de torcida uniformizada. Aliás, esses dias, agora no dia 9 de janeiro, fez 50 anos da inauguração do nosso estádio, do Canindé. E Exato. Não sei se você sabe, Gonçalo, ele foi inaugurado num jogo entre Portuguesa e Benfica, no dia 9 de janeiro de 1972, e inclusive jogou pela Portuguesa, ou deu o pontapé inicial desse jogo, o Carlos Alberto, capitão da seleção brasileira, do Tri. Ele era jogador do Santos, mas foi convidado a entrar em campo com o uniforme da Portuguesa e participou da festa, assim como o Rivelino. Não sei se você deve gostar de futebol também, grande Rivelino, igualmente tricampeão mundial em 70, que jogou pela Portuguesa naquele período de inauguração do estádio, marcou até um gol contra um time da Iugoslávia nos festejos, né, de inauguração do estádio. E então isso tudo está muito marcado. A relação da Portuguesa com o futebol português é muito estreita também. O nosso maior técnico, Otto Glória, foi técnico da seleção portuguesa em 1966, chegou às semifinais da Copa do Mundo. Enfim, é uma relação muito longa que eu tenho com Portugal e com a minha querida Lusa, que não vive os seus melhores momentos, mas mora sempre no meu coração. Muito bem, é uma boa entrada, sim senhor, para nós falarmos. Flávio, e é mais que reconhecido o seu trabalho como jornalista, depois já vamos falar do trabalho de publicar livros, mas porquê o jornalismo? Nunca foi, porque vejo aqui uma paixão do futebol, nunca poderá ter sido uma outra paixão que não ser jornalista a nível de função, ou juntou sempre aquilo que mais gostava, que era o desporto, com o jornalismo? Gonçalo, eu soube muito cedo, ou decidi muito cedo na vida, o que eu queria ser, jornalista. E isso até pouco. É difícil de acreditar que isso tenha acontecido com tão pouca idade, mas com 7 ou 8 anos de idade, eu já queria fazer isso, eu já queria ser jornalista. Eu sempre fui muito interessado em notícias, eu sempre gostei de contar as coisas para os outros, sempre gostei muito de ler e de escrever. Então, muito cedo eu sabia que seria isso. E quando a gente sabe muito cedo, fica mais fácil, né, para você caminhar rumo a um objetivo. Eu gostava muito de futebol, sempre gostei muito de futebol, então eu tinha um sonho muito claro da minha carreira de trabalhar numa revista específica de futebol que existia aqui no Brasil, chamada Revista Placar. Mas eu dirigi todos os meus estudos, toda a minha vida, toda a minha adolescência e a minha juventude na universidade para fazer o que eu faço, né? Para ser jornalista. E eu consegui, muito cedo eu comecei a trabalhar em jornal, com 17 anos de idade, um jornal de esportes aqui de São Paulo. Cheguei a trabalhar na revista Placar durante um mês, quer dizer, consegui realizar esse sonho de criança, né? E o automobilismo entrou na minha carreira com alguma naturalidade, eu diria, porque eu sempre gostei de corridas também, de automóveis. Meu pai me levava a Interlagos muito
muito garotinho ainda para assistir corrida. Fui ao primeiro grande prêmio disputado no Brasil, em 1972, uma corrida que não valeu nem pontos para o Campeonato Mundial, vencida pelo Carlos Reutemann, que morreu recentemente, piloto argentino da Brabham. E então eu tinha uma relação com o automobilismo que era bastante forte. Acho que como toda criança, todo garoto, né, que gosta de carrinho, essa coisa toda. E quando eu estava na Folha de São Paulo, um jornal muito importante do Brasil, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, a Fórmula 1 era um esporte muito relevante para o público brasileiro, né? Tinha já conquistado, o automobilismo brasileiro já tinha conquistado 2 títulos com Emerson Fittipaldi, 3 com Nelson Piquet, o Senna era o grande ídolo do país, e eu já numa posição importante no jornal acabei passando a cobertura, fui editor de esportes, trabalhei com futebol, trabalhei com várias outras modalidades, mas acabei sendo designado exclusivamente para cobrir Fórmula 1 num período em que os 4 grandes jornais brasileiros tinham correspondentes, tinham repórteres dedicados exclusivamente à cobertura de Fórmula 1. E isso foi em 1988, a minha primeira cobertura de grande prêmio, e de lá para cá eu nunca mais parei. Uhum. E o que é que nos pode contar, por exemplo, para termos uma ideia do que era trabalhar em jornalismo na década de 80? Vamos começar por aí, perceber, porque hoje em dia é tudo automático, internet, links, tudo, mas nessa altura, e eu já tive aqui outros jornalistas, como o José Miguel Barros, que vem aqui de forma regular ao 16 válvulas, todos me explicavam que não era bem como hoje em dia, isto é, até as próprias fotografias eram mandadas por avião, eram rolos, por exemplo, os faxes. Consegue dar uma ideia para esta juventude claro, hoje em dia, como é que era? Claro, Gonçalo, porque inclusive o José Miguel deve muito a mim, porque quando nós começamos a usar os computadores, os laptops, o Zé Miguel se atrapalhava muito com uma coisa que a gente era obrigado a fazer, que hoje ninguém faz, né? Que era conectar o computador, o laptop, na linha telefônica, para que o computador telefonasse para a redação do jornal e enviasse um texto. Mas isso já era a modernidade para nós. Nós começamos a trabalhar com máquinas de telex, com fax também, com telefoto, com uma maneira de você transmitir informação para a base do seu jornal, da sua revista, do seu veículo de comunicação, que era muito precária. Essa maneira de fazer essa transmissão era muito precária, embora funcionasse. Mas se a gente conta hoje como é que funcionavam essas coisas, eu acho que quem nasceu de 1990 para cá, não consegue entender. Porque quem nasceu de 1990 para cá praticamente viveu na era da internet, não sabe como é que era o mundo antes da internet. Aliás, eu tenho um irmão mais novo que é jornalista também, e ele era novinho, 15, 16 anos, um dia ele chegou para mim e falou assim, escuta, Flávio, como é que vocês viviam antes da internet, né? E aí eu contei para ele como é que a gente vivia antes da internet. A minha primeira cobertura de Fórmula 1, em 88, foi no Grande Prêmio do Brasil, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E eu trabalhava na Folha, em São Paulo, na sede do jornal em São Paulo. Para vocês mais jovens terem uma ideia, a gente escrevia os textos na sala de imprensa do autódromo, em máquinas de escrever, em papel. Quando o texto estava pronto, você corria com o texto até a porta do autódromo, onde um motoqueiro estava esperando para pegar aquele texto e levar para a redação do jornal, para a sucursal do jornal no centro do Rio de Janeiro, onde esse texto seria digitado num sistema interno de computadores e assim entraria no sistema de edição do jornal. Por que a gente fazia isso? Porque na sala de imprensa havia poucos aparelhos de fax, e todo mundo, a imprensa inteira precisando usá-los, a gente não podia atrasar o jornal, e havia poucas máquinas de telex também. A máquina de telex nada mais é do que um telégrafo, né? A gente escrevia de um lado e o texto era gravado numa fita perfurada de papel, com pontinhos, e aquela fita era colocada numa outra máquina que fazia a transmissão. Era uma ligação ponto a ponto, né? E aquela fita ia passando e a máquina ia... Então, eu fiz isso. Eu fui o último jornalista a utilizar máquinas de telex na Fórmula 1, até o final da temporada de 1991. Porque eu lembro que em 91 eu já passei a usar um laptop do jornal, mas nunca dava certo, não funcionava, era realmente muito precário, era muito difícil.
né? E como a gente tinha 5 horas de vantagem de fuso horário em relação ao Brasil, na maior parte das corridas na Europa, eu me dava o luxo de mandar os meus textos por telex, porque eu conseguia enviar tudo dentro do horário de fechamento do jornal. Mas no final de 91 a FIA avisou, olha, não tem mais, o ano que vem acabou esse negócio de telex, vocês, cada um que se vire para mandar as suas matérias. E aí eu passei a usar os laptops, né? Mas a transmissão era muito lenta, era muito precária, Gonçalo. Eu lembro de mandar matéria com computador de quarto de hotel, né? Eu não sei se vocês falam matéria também para reportagem. Sim, é matéria. Esse termo, né? E a gente precisava conectar o aparelho, o laptop, com um cabo de telefone na tomada de telefone da parede do hotel. E muitas vezes, porque essa tomada, essa conexão variava de país para país, em Portugal era de um jeito, na Inglaterra era de outro, na África do Sul de outro, ainda mais, na Itália, na França, cada um era de um jeito. A gente era obrigado a desmontar a tomada da parede, e com um cabo com 2 garrinhas, 2 jacarés que a gente chamava, e com um fone de ouvido, a gente ia testando os fios até entrar a linha do telefone. E aí você precisava configurar o teu laptop, o teu computador, para discar 0, ou 9, ou o que fosse, para pegar a linha, né, a linha externa, e fazer uma ligação para um número local ou um número no Brasil, para que os computadores se conectassem e o texto pudesse ser enviado. Enfim, era muito difícil, era muito complicado, era muito divertido também. E quando tudo dava errado, você corria num telefone público, ligava a cobrar para o Brasil, ou ligava do próprio hotel, se você já não tivesse destruído o sistema de telefonia do hotel, e ditava os textos, e alguém na outro lado da linha pegava. E foto, então, Gonçalo, era um negócio que, se a gente conta hoje, parece inacreditável. Fotografia, os nossos fotógrafos faziam no Brasil, corrida no Brasil, os treinos, meia hora do primeiro treino da manhã, a gente orientava o fotógrafo, olha, faz aí uma foto do Prost, uma foto do Senna, uma do Piquet, uma do Mansell, que um deles vai ser o personagem do dia. Porque não dava para esperar acabar a sessão de classificação ou a corrida, porque a transmissão da fotografia era muito lenta. O cara que saía com o filme levava para lá em Jacarepaguá, você atravessava a rua, tinha um hotel, que o dono do hotel tinha um estúdio de fotografia. Então você revelava um filme de película, não era digital, ampliava, escolhia a foto, colocava aquela foto num aparelho chamado telefoto, que era um cilindro que ficava girando com a foto colada nele, e um leitor lia os pontos pretos, brancos e cinzas e convertia aquilo em pulsos telefônicos, e do outro lado, da outra linha, na redação do jornal, um aparelho semelhante recebia isso. Para mandar uma foto, uma única imagem, você levava 20 minutos. Em preto e branco, uma foto em preto e branco. Se houvesse um ruído na linha, né, você está falando com alguém no telefone, é muito comum, sei lá, um estalo, se houvesse um ruído na linha, caía tudo, você tinha de começar tudo de novo, né? Então, era tudo bem difícil, bem difícil. Mas eu vou dizer para você uma coisa, e para os mais novos também, o produto final, jornal, no caso, eu trabalhava em jornal, que a gente fazia naquela época era muito mais robusto, puro, sólido no ponto de vista da informação e tudo mais, do que hoje. E quando você fala em puro, é um bom termo, porque nós éramos os mensageiros, nós jornalistas, éramos os únicos mensageiros. E eu acho que isso fazia com que a responsabilidade que a gente tinha com a notícia, com a informação, fosse muito grande mesmo, porque aquilo que a gente escrevia, aquilo que a gente falava, aquilo que a gente mostrava, era o que efetivamente iria entrar para a história, né? Iria não entrar para a história, mas iria registrar a história, né? Se você quer saber como é que foi o Grande Prêmio do Brasil de 1988, em detalhes, você vai precisar recorrer a um jornal, né? A uma fita de vídeo, talvez, mas a um arquivo que descreva exatamente aquilo que aconteceu com a maior fidelidade possível. Hoje não, hoje você tem, para o mesmo fato,
infinitas versões, né? As versões de todos aqueles que usam as redes sociais, que veem alguma coisa, dão uma opinião, escrevem qualquer coisa, e essas coisas se espalham de uma maneira incontida, de uma maneira irrefreável, e a gente já não sabe mais o que é verdade, o que não é, o que aconteceu, o que não aconteceu. E ser o detentor da informação, né, nos dava uma responsabilidade muito grande, a nós jornalistas. Então, eu tenho muito orgulho de tudo que eu fiz nesse período e lembro com muito carinho das dificuldades, inclusive, que eram, né, inerentes ao nosso trabalho. Claro. Flávio, e era inevitável falarmos de Fórmula 1 e recordarmos um pouco daqueles que gabaram por ser os pilotos, sem demérito dos outros, continuam cada um com o seu valor, sem dúvida nenhuma, mas há 3 pilotos que eu gostava de destacar aqui, porque o Flávio com certeza tem alguma história ou tem a sua opinião para poder partilhar connosco. E eu pedia-lhe aqui, Flávio, recordando, porque estamos a falar dos anos 80, anos 90, referência aqui para 3 pilotos. E 3 pilotos, vamos começar até pelo Senna, Ayrton Senna, porque ele vence o seu primeiro grande prémio aqui em Portugal, 1985, debaixo de chuva. O piloto tinha feito a sua carreira também e o início a dar nas vistas na Europa, começou na Inglaterra, como todos nós sabemos, e é um piloto que dá muito nas vistas em 2 grandes prémios, vamos chamar assim. O primeiro, naturalmente aqui em Portugal, por isso é que eu vou chamar o Flávio para esta situação, mas também o do Mónaco, quando fica em segundo lugar em 84. Portanto, aqui, 83, 84, acho que 84. 84. Eu gostava que nos falasse aqui um bocadinho do que foi conviver também com o Senna, naturalmente porque a comunidade de jornalistas brasileiros seria mais próxima dos pilotos brasileiros e, portanto, seria inevitável falarmos dele. Já vamos falar a seguir do Nelson Piquet, por exemplo, que também temos 81, 83 e 85 para falar, mas pedia-lhe, acima de tudo, para já de Ayrton Senna, porque tem aquela nota trágica de ter estado presente também no Grande Prémio, que motivou um livro, que vamos falar sobre isso, o 1994. Não é, Flávio? Ayrton, ele ganhou a primeira corrida dele no dia 21 de abril de 85. Lembro bem da data, menos pelo fato de ter sido a primeira vitória dele, mas porque aconteceu essa vitória no dia em que morreu o presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves. Ele morreu naquele dia, era o nosso primeiro presidente, eleito pelo Congresso, não foi uma eleição direta, mas o nosso primeiro presidente civil, depois do longo período tenebroso da ditadura militar, e o Senna ganhou aquela corrida no dia da morte do Tancredo, né? Porque o Tancredo, ele ganhou a eleição e no dia da posse ele caiu doente, não pôde tomar posse e agonizou durante muitas semanas no hospital até morrer no dia 21 de abril. Então, é um dia marcante para a história brasileira, sem dúvida, e para a história do esporte brasileiro também. Eu convivi com o Senna há bastante tempo, desde a primeira corrida. A primeira corrida que eu fui cobrir como profissional foi também a primeira dele na McLaren, em 88, ele já tinha passado alguns anos antes, né? Toleman em 84, 85, 86, 87 pela Lotus, mas eu ainda não trabalhava exclusivamente com Fórmula 1. E acompanhei a carreira dele toda até a sua morte em Imola, no dia 1º de maio de 94. Eu tinha uma relação com o Senna muito respeitosa, muito profissional. Eu sempre procurei ser assim, ter esse tipo de relação com as pessoas sobre as quais eu tinha de escrever, tinha de falar, de comentar. Sem dúvida, Gonçalo, o Brasil era muito protagonista da Fórmula 1 naqueles anos, né? Você mencionou aí o Senna, mas o Senna veio logo depois de uma sequência de títulos do Nelson Piquet, que por sua vez veio logo depois de uma sequência de títulos do Emerson. Então, se a gente olhar para a história do Brasil na Fórmula 1, de 1970, quando o Emerson ganha a sua primeira corrida, até 1994, quando o Senna morre, o Brasil foi protagonista da Fórmula 1, mas não apenas por ter personagens interessantes, não, porque o Brasil foi muito competitivo na Fórmula 1. O Brasil ganhou 8 títulos mundiais nesse período, conseguiu 6 vice-campeonatos, conseguiu o seu grande prêmio em 73, e de 73 para cá, o Brasil faz parte do calendário da Fórmula 1 ininterruptamente, exceto 2020 por causa da pandemia. Então, o Brasil foi muito importante. E o Senna, nesse cenário, foi, sem dúvida, o piloto o mais vencedor, né? E o melhor personagem, o personagem mais forte, o personagem mais marcante, mais idolatrado,
né? Aqui no Brasil e no mundo inteiro, pode-se dizer também. O Senna é um cara que teve fãs em todo o planeta pelo seu estilo, pela sua competitividade, pelo seu talento, e por ter sido tricampeão mundial e também por ter morrido como morreu, né? Eu acho que a maneira como aconteceu a morte do Senna, tão trágica, tão violenta, acompanhada ao vivo, né, por milhões de pessoas no mundo inteiro, eu acho que isso potencializou o personagem, sabe? Ele era um personagem já por si de bastante carisma, de bastante, como dizer, ele era um cara apaixonante e vencedor num Brasil dos anos 80 e início dos anos 90, que vivia um dos seus piores momentos como nação, né? Do ponto de vista político, econômico, esportivo até. O futebol brasileiro não ganhava nada desde 1970. O futebol brasileiro, que era o grande orgulho dessa nação em termos esportivos, foi substituído, de uma certa forma, pela Fórmula 1. Né, que passou a ser o esporte que começou a trazer vitórias para o Brasil. Então, para todos aqueles que misturam um pouco o patriotismo, o nacionalismo com as conquistas esportivas, o Senna foi um grande exemplo de uma figura brasileira vitoriosa. Né? Então, acho que toda essa composição de personagem fez dele, sem dúvida, uma figura muito especial. Mas, apesar de tudo isso, eu sempre o encarei, só para terminar, eu sei que estou me alongando às vezes um pouco, mas eu sempre encarei o Senna e todos os outros como um grande piloto. Eu nunca gostei muito de misturar as coisas, né? Transformar qualquer um em herói porque o cara ganhou uma corrida, ou porque fez um gol, ou porque ganhou um jogo de tênis. Eu recuso um pouquinho esses rótulos, mas eu admiro muito o talento esportivo, e isso o Senna ele tinha de sobra. E no dia 1 de maio, estava lá em Imola, não era, Flávio? E que motivou esse livro? O que é que nos pode contar um bocadinho sobre este livro, uma vez que ele acabou também, infelizmente, o livro, por ter aqui alguma polémica, vamos dizer assim, que algumas pessoas não entenderam aquilo que o Flávio escreveu neste seu livro, sobre o acidente e o dia 1 de maio, neste caso. Eu estava em Imola no dia 1º de maio de 94, como eu disse, eu cobri a Fórmula 1 para a Folha de São Paulo e para uma emissora de rádio importante aqui no Brasil, e o que me levou a escrever esse livro, na verdade, o Gonçalo, que se chama Imola 1994, foi menos contar a história do Senna ou contar a história do acidente, porque eu acho que muita gente já fez isso com muita competência e com muitos detalhes, né? Eu não tive a pretensão de fazer uma biografia nem do acidente, nem do piloto. Mas eu percebi no último ano, né, que eu escrevi esse livro no começo do ano passado, entre janeiro e abril do ano passado. Quando eu comecei a fazer, nesse período de pandemia, algumas lives, né, essa nova maneira de se comunicar e tudo, eu percebi que muita gente que me acompanha, que me lê há muito tempo, que me acompanha há muito tempo, tinha um verdadeiro interesse, um legítimo interesse por essas histórias do passado, inclusive de coberturas jornalísticas. Como é que era ser um jornalista? Isso que você acabou de me perguntar, como é que era cobrir Fórmula 1 para um jornal brasileiro, viajando o mundo, numa época em que as comunicações eram tão precárias e que as coisas eram tão diferentes, né? E então eu resolvi escrever um livro contando algumas histórias da minha carreira jornalística. Não é uma biografia minha, longe disso, mas é um livro, é mais uma declaração de amor ao jornalismo do que a qualquer outra coisa. E como você tem um início e um fim, eu escolhi a última grande cobertura, esta cobertura que eu acho que eu nunca espero não ter de fazer de novo, porque é muito trágica, é muito triste, mas sem dúvida é a maior cobertura que eu fiz na vida. Eu acho que vou trabalhar com um tema, um assunto de dimensão maior do que a morte do maior ídolo do país, da maneira como aconteceu numa corrida de Fórmula 1, né? Isso não vai acontecer de novo, espero que não aconteça. Então é um marco da minha carreira, mas sobretudo é um marco. Eu não coloco a minha carreira à frente dos acontecimentos e dos fatos. É um marco na história do jornalismo, a cobertura da morte do Senna.
não na minha história só, mas na história do jornalismo como um todo aqui no Brasil, né? E por isso que eu acabei concentrando as histórias nesse período, né, de 1900, do meu começo no jornalismo até a morte do Ayrton, até essa cobertura em 1994. Causou alguma polêmica aqui, porque eu tenho a fama no Brasil, Gonçalo, de não gostar do Senna, o que é uma bobagem, uma tremenda bobagem, porque a única coisa que me diferencia da maioria dos jornalistas é que eu não presto nenhuma reverência ao Senna. Não sou um devoto do Ayrton Senna, como não sou de ninguém, né? Mas parece que no Brasil há uma obrigação de ser um devoto do Ayrton Senna, de colocá-lo acima do bem e do mal, de elevá-lo a uma condição quase de uma pessoa santificada, beatificada. O que eu acho uma tolice, eu acho isso pueril, né? Sobretudo porque eu acompanhei toda essa carreira, essa vida, e sei que ele era uma pessoa como qualquer outra, e eu acho que a gente precisa entender alguns ídolos dessa maneira também. Separar um pouco as coisas. Porque se eu quiser ser um torcedor, um devoto, um fã enlouquecido, eu não posso ser jornalista. Claro. Eu acho que a gente deve separar as coisas muito bem. Então eu fiquei um pouco com essa fama, né, de não gostar do Senna. Mas, cara, e todos os que conviveram com ele, comigo, inclusive ele, eu sou um cara, eu sou ateu, eu não acho que existe vida depois da morte, mas eu não sei também. Então, se ele estiver em algum lugar, né, e estiver vendo a gente aqui e tudo mais, ele sabe muito bem que nunca houve nenhum tipo de má vontade, inimizade, muito pelo contrário, cara. A gente se dava bem e a gente tinha um respeito muito grande um pelo outro, e eu acho que respeito é um sentimento muito nobre, tão nobre quanto qualquer outro. Muito bem. Segundo episódio, ou segunda personagem que vale a pena falarmos, de um tal de Nelson Sotomayor Piquet. Ganha 3 campeonatos, é um piloto também que entra na Fórmula 1 com o seu trabalho, um pouco polémico, com uma imagem, neste caso, que fica para a história, com o confronto com o Eliseu Salazar, felizmente ainda vivo e de vez em quando brinca com essa história, mas é uma personagem, e que personagem também na história da Fórmula 1, não será assim? Flávio, o que é que há para dizer do Nelson Piquet? Pai, vamos falar do pai, não falamos do pai. O Nelson. Eu costumo dizer que, e é curioso, né, que nós temos aí são os 3 grandes pilotos brasileiros, Emerson, Nelson e Ayrton, dos 3 ONs, né? Eu costumo dizer que o Emerson foi o mais importante, porque abriu todas as portas, tanto para a Fórmula 1 quanto para a Fórmula Indy, que o Senna foi o melhor e que o Piquet foi o mais interessante. Eu acho que a trajetória do Nelson no automobilismo é uma história muito rica, é muito bonita e é muito mais difícil, muito mais repleta de obstáculos, por exemplo, do que a do Senna. Você falou no início, o Senna nunca correu no Brasil de carro, né? Até vir correr aqui de Fórmula 1 em 1984. Ele corria de kart e foi correr de carro direto na Inglaterra. O Nelson não, o Nelson tem o início da vida dele nos anos 60, ainda os primeiros anos da implantação da indústria automobilística no Brasil, do nascimento do automobilismo brasileiro para valer, né, com a chegada aqui no Brasil das primeiras fábricas de automóvel, a criação das categorias de base, Fórmula V, Volkswagen, Fórmula Ford e tudo mais, e o Nelson construiu, ele é um self-made man mesmo, ele construiu a sua carreira com muito talento, com muita inteligência, com muita esperteza e foi tricampeão do mundo. Então acho que tudo que ele fez nas pistas deve ser louvado e aplaudido. Ele tem várias marcas importantes, ele foi o primeiro campeão com motor turbo, ele ganhou 3 campeonatos com motores diferentes, né? Ele ganhou um campeonato de Ford, ele ganhou o campeonato de BMW. E ganhou o campeonato de Honda, ele criou algumas coisas que foram incorporadas à Fórmula 1 durante muito tempo, reabastecimento, cobertores para pneus e tudo mais. Enfim, era um cara de enorme talento. Eu só lamento pelo Piquet, e é impossível eu não tocar no assunto, Gonçalo, porque eu acho que no momento em que a gente vive no mundo, é muito difícil de dissociar o personagem dos seus feitos históricos, dos seus feitos esportivos. Eu lamento muito
trajetória do Piquet recente, dos últimos anos, o seu alinhamento político ao atual presidente do Brasil, incondicional, a sua virulência nas declarações, a maneira como ele se tornou uma pessoa que me parece muito amargurada, muito ressentida, sabe? Ele sempre teve problemas com a imprensa nos melhores anos dele como piloto, porque ele achava que ele não recebia da imprensa brasileira o mesmo tratamento que, por exemplo, o Senna recebia, né? Mas eu, por exemplo, sempre tratei isso, sempre encarei isso até com uma certa simpatia. Eu achava o Nelson um cara muito autêntico, um cara muito divertido, muito engraçado em alguns momentos, mas infelizmente os últimos anos do Piquet têm servido para destruir bastante, sabe, a sua reputação, até como esportista. É uma pena, porque muita gente que o tem como ídolo se chateia ao perceber o comportamento recente do Nelson Piquet. Agora, nada disso, evidente, apaga os grandes feitos esportivos dele, que foram gigantescos. Ele está facilmente entre os 10 maiores pilotos da história de todos os tempos. Concordo. Flávio, e a última personagem que eu queria um comentário, porque eu sei que vai merecer aqui uma atenção especial através da sua editora Warm Up, que é a questão de um famoso senhor de nome Michael Schumacher, que motiva, e já está em publicação, por aquilo que eu percebo, um livro que o Flávio também fez, com uma fotografia dele, e é uma personagem, então, também na história, vamos dizer, da transição dos anos 90 para os anos 00, e que vem até os dias de hoje, mas a ser, nesta altura, ultrapassado por um tal de Lewis Hamilton. Mas o Schumacher, na vida do Flávio, o que é que nos reserva? Isto é, o que é que este livro, que podemos, neste caso, até anunciar desde já a publicação do mesmo, o que é que vem neste livro com as histórias do Schumacher, Flávio? Olha, eu acho que na Fórmula 1 a gente pode determinar com alguma clareza início e fim de algumas eras, né? Então a gente teve essa era de ouro, né, que terminou com a morte do Senna, digamos assim. Por que se chama de era de ouro? Porque esse período nós tivemos como contemporâneos pilotos como Senna, Mansell, Piquet, Prost, Lauda, todos eles campeões do mundo, né? E eu acho que essa era, esse ciclo terminou com a morte do Ayrton e logo ali começa uma nova era que eu chamo de anos Schumacher, porque até o Schumacher parar de correr pela primeira vez em 2006, de 1994, quando o Senna morreu, e foi o ano do primeiro título do Schumacher também. E ele vence o Grande Prémio do 1º de Maio. Sim, ele vence, na verdade ele vence os 3 primeiros, né? Ele ganha o Grande Prêmio do Brasil, ele ganha em Aida, no Japão, e depois ele ganha em Imola, num ano em que todo mundo, muita gente achava que o Senna tinha o potencial de ganhar todas as corridas, porque ele estava indo para uma equipe que em 92 e 93 havia dominado a Fórmula 1 de uma maneira estrondosa, né? Com a Williams, com o Mansell primeiro e com o Prost depois. Mas o Schumacher subverteu isso, né? Aí com a morte do Ayrton, ele passou a ser o grande personagem da Fórmula 1, e eu diria que ele reinou sozinho. Não que ele não tivesse tido adversários, é bom deixar isso bem claro, porque muita gente... Como Damon Hill, Jacques Villeneuve... Mika Häkkinen, muita gente diminui as conquistas do Schumacher com uma falácia, eu considero uma falácia, quer dizer que ele não teve adversários. Se o cara conseguiu dominar a Fórmula 1 de uma maneira, transformar todos os seus adversários em coadjuvantes, você tem de levantar-se e bater palmas para ele, que é o que o Hamilton tem feito nos últimos anos, né? Encontrou um adversário agora, né? O Verstappen. E teve um adversário muito circunstancial, que foi o Nico Rosberg naquele ano, em 2016. Mas, enfim, isso é outra história. Mas o Schumacher, de 94 até a sua aposentadoria, em 96, durante 12, 13 anos, ele foi o grande nome, o grande personagem dessa Fórmula 1. Não só porque ele construiu uma pirâmide de recordes
espetaculares e que muita gente achava que seriam imbatíveis, né? Quer dizer, ele estabeleceu um domínio tão grande na Fórmula 1, como também ele, antes de estabelecer esse domínio, ele construiu esse domínio. Isso é muito importante. Muita gente esquece que o Schumacher, ele chegou à Ferrari em 96, só foi ganhar um título em 2000. Uhum. Demorou bastante. Não é que a Ferrari, durante todos os anos do Schumacher lá, foi dominante, não. Ele construiu isso, junto com, claro, com e partiu as pernas e tudo, lembraram também. Exato. Exatamente. Em 99 ele já poderia ter sido campeão, mas ele quebrou as pernas num acidente. Enfim, ele se transformou num grande personagem por tudo isso, não só pelo seu absurdo talento como piloto, e no Brasil particularmente, Gonçalo, porque ele teve como companheiro durante muitos anos aquele que muita gente no Brasil olhava como um possível sucessor, se não não um novo Senna, não é isso, nem um novo Piquet, mas o Rubinho. Primeiro o Rubinho e depois o Felipe, mas o Rubinho mais tempo, né? O Felipe Massa só foi companheiro do Schumacher durante uma temporada como piloto titular. Mas o Rubinho como um piloto que poderia dar sequência a uma história muito vitoriosa do Brasil nas pistas. Então coincidiu desse rapaz, muito talentoso, muito bom, o Rubinho, coincidiu de ele ser companheiro de equipe justamente do cara que recebeu o cetro do melhor do mundo do Senna. Não adianta você querer encarar a realidade de outra forma. O cetro, a coroa foi passada tragicamente, é verdade, mas do Senna para o Schumacher. O Schumacher passou a ser o grande nome da Fórmula 1. E isso durou muito tempo. O que sempre mais me impressionou no Schumacher foi a capacidade que ele teve de se manter no auge durante a carreira inteira, praticamente. Ele estreou em 91, um Grande Prêmio da Bélgica, numa equipe pequena, na Jordan, em Spa. Eu estava lá. Em 92, na corrida seguinte, ele estava na Benetton. Perdão, em 91, na corrida seguinte, ele estava na Benetton, no Grande Prêmio da Itália, em Monza. E em 92, ele já ganha a primeira corrida. Então, se você pegar de 92 até 2006, quando ele para, ele ganhou a corrida todos os anos. Ele fez poles todos os anos. Ele lutou pelo título praticamente em todos os anos, né? Tirando 92 e 93, que ele não lutou pelo título, mas ainda assim ele chegou um ano na frente do Senna. Então, era um atleta extraordinário. Então, o que é esse livro? Esse livro traz as minhas colunas de jornal, porque eu continuei, mesmo depois da morte do Senna, eu montei uma agência de notícias, continuei trabalhando com imprensa escrita e também com internet um pouco mais para frente, mas eu tinha colunas semanais nos jornais brasileiros, e são 20 anos praticamente de colunas semanais que eu escrevi, e muitas delas tendo o Schumacher como tema, como personagem, seja pelas suas conquistas, seja pelo seu acidente, seja pela sua relação com o Barrichello, seja pelos primeiros anos de Ferrari, enfim, o momento que ele supera o Fangio, o momento que ele iguala o número de vitórias do Senna, o momento que ele supera o Fangio, enfim, o cara escreveu uma história que você não pode falar da Fórmula 1, se você quiser escrever olha, descreva a Fórmula 1 em 10 linhas, você vai ter de enfiar 2 do Schumacher, pelo menos, entendeu? Não tem jeito, o cara é heptacampeão do mundo, o cara é um fenômeno da história da Fórmula 1. E esses textos eu estou fazendo a seleção agora, são 200 que eu pretendo publicar, talvez até passe um pouco disso, mas é muito interessante, porque eu tô tomando contato com esses textos novamente agora, né? Depois de muitos anos. E é muito interessante acompanhar essa trajetória, como ela vai crescendo, né? A hora que ele sai da Benetton, a hora que ele é contratado pela Ferrari, como ele sofre nos primeiros anos de Ferrari. Puta, como era difícil, bicho. Em 96, eu lembro, o primeiro ano dele na Ferrari, a Ferrari era uma bagunça, era uma zona completa, não ganhava um campeonato desde 79. E o cara topou esse desafio, né? Que não era pequeno. Eu lembro que em 96 ele entrava na reta com aquele carro que era muito ruim, ele tinha que tombar a cabeça assim, porque se ele levantasse a cabeça, ele obstruía e a entrada de ar. Então, imagina o que esse cara sofreu para transformar a Ferrari numa equipe vencedora. E aí, quando ele começa a ganhar,
né? Ele vai enfileirando títulos e vitórias, e eu sempre dizia na época, era meio aborrecido, né? Sobretudo 2002 e 2004, foram temporadas que ele ganhou quase tudo, o campeonato acabou no meio do ano e tudo, eu falava, olha, é chato, é aborrecido, mas a gente tende a reconhecer que há uma beleza nisso. Há uma beleza nesse domínio. Como houve em 88 com a McLaren, ganhando 15 das 16 corridas. Como há com a Mercedes agora, nesse período. Como é que você vai olhar para esse trabalho que a Mercedes faz e não dizer, porra, isso é bonito. Pô, é um saco, só eles ganham, mas, porra, mas é bonito. A gente que gosta de corrida fala, é bonito. Então é isso. Esse livro traz essas histórias e outras tantas que eu conto nesse período de 95 até 2006, até ele parar de correr. Que venha ao livro. Muito bem. Flávio, 2 perguntas finais em 5 minutos. Vamos ver como é que corre, porque também o nosso tempo também está limitado. Falar inevitavelmente... Desculpa, viu, Gonçalo? Eu falo muito. Eu sei. Eu já sabia, se não fosse assim, não estava aqui. Se não te falasse, não tinha lugar aqui no 16 Válvulas. Flávio, vamos falar do ano de 2021 e 2022. Mais rápido, 2021, um bocadinho mais alongado, se assim quiser, Flávio, de 2022. A pergunta que eu faço é esta. Haverá ainda hipótese de corrigir alguma coisa do Grande Prémio da Abu Dhabi de 2021? Ou, na opinião do Flávio, porta fechada, está feito, por mais investigação que façam, a prova final da Abu Dhabi foi decisiva e foi decidida no próprio momento e não era nada a fazer? Olha, eu acho que não há nada a fazer. Acho que mudar o resultado de uma corrida depois de tanto tempo, eu acho que depõe contra o esporte, e eu acho que, inclusive, seria injusto com o Verstappen, seria injusto com a Red Bull, que não tem culpa, pelo menos até que se não aparecer nenhuma gravação de alguma intimidação, de uma chantagem, de corrupção, alguma coisa do gênero, esses dois não têm culpa dos erros do diretor de prova, do Michael Masi. Que eu acho que estava amparado no regulamento, um regulamento mal escrito, um regulamento tortuoso, que lhe deu a possibilidade de fazer aquele monte de besteira que ele fez, né? Agora, eu acho que o título foi merecido, tá? Antes de mais nada, pelo campeonato inteiro. Você pega um campeonato de 21 corridas, foi isso? Sim, 20. O cara ganhou 10, né? Você não dá para tirar mérito, não dá para dizer não foi merecido, não foi, o Verstappen não merecia ser campeão. Merece, claro que sim. É um fenômeno também, é um prodígio, uma coisa espetacular, é o jovem mais talentoso que eu vi guiar na Fórmula 1. Agora, especificamente o que aconteceu em Abu Dhabi foi justo? Não foi justo. Não foi justo. Acho que as medidas que o Masi, o diretor de prova, tomou ali naquelas voltas finais, ofereceram ao público uma disputa desigual, né? Você entregou na última volta da corrida 2 pilotos muito bons, 2 carros muito bons, mas um com pneus novos, 0, e outro com pneus duros, usados, e isso a gente que pilota, quem anda de carro sabe que é uma diferença brutal. Então, mas eu acho que não vai mudar nada, o resultado não deve ser mudado, mas sem dúvida algo deve ser feito para evitar que isso aconteça novamente. E neste algo deve ser feito, eu vejo mudanças de regulamento, um regulamento que deve ser mais bem elaborado, e uma mudança de pessoal, de gente. O Michael Masi se revelou um mau diretor de prova. 2022, né? Você quer saber? Cara, é muito difícil fazer qualquer previsão num pacote tão novo, de carros tão novos, tão diferentes, mas tentando ser bem breve, bem rápido. Apesar das similaridades entre os carros, a gente vai ter carros muito parecidos, normal que seja assim, apesar do teto de gastos, apesar dos orçamentos mais enxutos, as equipes mais fortes, mais competentes, continuarão sendo mais fortes e mais competentes, se não porque tem mais dinheiro, inclusive, para pagar melhores engenheiros, melhores pilotos e tudo mais, porque tem gente melhor trabalhando, né? Então, eu acho que o normal é que a gente veja ainda um duelo Red Bull e Mercedes, mas tomara com mais gente chegando mais perto, que é o que todo mundo gosta. Ferrari e McLaren, possivelmente, né? São 2 equipes que têm potencial para isso. Eu acho o McLaren um pouco mais difícil,
porque é uma equipe cliente, né? E você tem, ok, a gente já viu equipes clientes ganharem de equipes de fábrica no passado, mas nesse momento atual da Fórmula 1, eu acho um pouquinho mais difícil. E eu acho que a dupla não é tão forte quanto muita gente imagina. Eu acho que o Lando Norris é um piloto que pode ser, no futuro, um grande nome da Fórmula 1, mas ele é muito novinho ainda. E o Daniel Ricciardo, o contrário. Eu acho que o auge dele já passou. O melhor momento dele já foi. Flávio, e vai acompanhar esta temporada, trabalhar, ou só do lado de fora a ver? Não, eu trabalho, eu acabo trabalhando, mas não mais viajando, não mais indo às corridas. Uma ou outra. O ano 2020 foi o primeiro ano que eu não fui a nenhuma corrida na Fórmula 1, em 2021 também, tudo por conta da pandemia. Mas tem o meu site, o Grande Prêmio, que continua acompanhando. Eu continuo escrevendo muito no meu blog, eu continuo fazendo transmissões no YouTube, no meu canal. Enfim, a gente acaba trabalhando de alguma forma, mas viajando eu acho que não mais, isso já ficou no passado. E as suas fontes, porque o Flávio com certeza conhece meio mundo, e esse meio mundo que não conhece, conhecem-no a si, o que é que eles dizem para esta temporada de 2022? Vamos ter carros revolucionários, vamos ter carros todos iguais, mas depois há um Brawn no meio daquilo tudo que vai vencer todas as corridas. Onde é que estão as fontes secretas? As fontes secretas do Flávio. As fontes secretas têm as mesmas dúvidas que todos nós, viu, Gonçalo? E a grande pergunta que todo mundo faz é: será que vai aparecer de novo uma Brown GP? Vai aparecer alguém que vai descobrir alguma coisa, uma brecha no regulamento, alguma coisa que faça com que o seu carro seja muito diferente? Eu acho que as novas regras, elas inibem um pouco isso, né? A grande sacada do difusor duplo que o Ross Brawn teve lá em 2009, como ele é hoje o diretor técnico da Fórmula 1, eu acho que ele procura os antídotos para isso. Ele sabe o que os engenheiros iriam procurar, né? Então, eu acho difícil que a gente tenha alguma coisa revolucionária. Acho difícil. Mas eu gostaria muito de ter alguma surpresa, de ver alguma surpresa. Do tipo, a Alpine fazer um carro extraordinário, incrível. Porque um cara como o Alonso seria muito bacana na idade dele vê-lo competitivo de novo, lutando. E chegava lá primeiro o Alonso ou o Ocon? Quem é que chegava lá primeiro? Quem é que conseguia ser melhor? Aí o Alonso. Aí eu boto todas as minhas fichas nos velhinhos, viu? É só ver o que aconteceu no Rally de Monte Carlo esse final de semana aí, quem ganhou, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo. Os velhinhos ainda têm muito talento e não são tão velhinhos assim. Gostaria de ver o Vettel de novo lutando por vitórias. Eu acho que ele é um piloto que é subestimado na história da Fórmula 1, mas a grande pergunta hoje olha, são duas, essa, se vai aparecer alguém que vai dar o pulo do gato, vai descobrir alguma coisa, e a segunda é Hamilton, né? Como Hamilton vai disputar esse campeonato? Ele vai disputar esse campeonato? O Hamilton desapareceu, ele sumiu, né? Ele sumiu. E é muito intrigante isso que está acontecendo. Então a gente tem várias perguntas e mais uma certeza. A Fórmula 1 deu uma renascida, eu acho, sabe, nesse último ano, porque é muito bom ver pilotos de equipes diferentes lutando pelo título. E esse foi um campeonato decidido na última volta, da última corrida, entre dois pilotos geniais de gerações muito diferentes, né? Um de 36 para 37 anos, outro de 24 anos de idade, equipes de natureza diferentes. Eu acho que isso ajudou muito a Fórmula 1 a recuperar boa parte do seu prestígio e da paixão que a gente sempre teve pelas corridas. Muito bem. Flávio, última pergunta. Mais difícil, se calhar, ou não, de todas as perguntas que eu tenho feito ao Flávio. Quem é que vai ser o brasileiro do futuro no esporte, como vocês chamam, no desporto motorizado? Quem é que é o brasileiro da próxima geração, ou desta geração, que nós temos que estar de olho nele? Nenhum, Gonçalo. Eu digo isso sem nenhum problema, sem nenhum ressentimento, nenhuma tristeza especial, porque acabou o Brasil para a Fórmula 1. Não é isso. As pessoas hoje precisam entender, no mundo inteiro, que o surgimento de um grande nome no automobilismo, de um grande piloto, hoje ele independe da nacionalidade e independe, inclusive, do automobilismo local. Se não fosse assim, como é que você explicaria o surgimento do Verstappen? Alguém aqui é capaz de dizer que o automobilismo holandês é uma potência mundial? Não tem. Ninguém corre de carro na Holanda, nem anda de bicicleta e de tamanco, entendeu? É outra história. E aí aparece um cara como o Verstappen, brota do nada. Ou brota um cara como brotou o Schumacher algum tempo atrás,
num país que não produzia grandes pilotos, né? Eu acho que isso é muito casual e circunstancial. Hoje, no automobilismo internacional, não tem nenhum piloto brasileiro que você possa olhar e falar assim, nossa, esse cara é muito bom, esse cara vai ser um grande piloto no futuro. Como a gente conseguia detectar 30 anos atrás, porque existia uma lógica mais fácil de compreender. O cara saía da categoria da Fórmula Ford, ia para a Inglaterra, corria na Fórmula 3, ganhava a Fórmula 3, ia para a Fórmula 3000, se fizesse um bom papel na Fórmula 3000, chegava na Fórmula 1. Hoje, essa lógica não existe. Né? Os pilotos surgem um pouco que do nada, muitas vezes eles são adotados por grandes empresas, como a Red Bull faz, e muitos dão errado, né? Ou como a Mercedes fez agora com o Russell, e vai preparando o cara durante muito tempo. Então, isso não depende de nacionalidade. Então, nesse momento, não há piloto brasileiro no radar para chegar, para eu dizer para você, nossa, olho nesse cara, que esse cara vai ser um grande talento. Nem na Fórmula 2, Fórmula 3, Drogovic, Braga... Nem Fittipaldi. Definitivamente não. E nada contra esses pilotos, são meninos, todos eles muito talentosos, e está tudo certo, tem que tentar fazer carreira, lutar pelo seu espaço. Mas não há no futuro próximo desses pilotos nenhuma perspectiva de que eles venham a se tornar grandes nomes da Fórmula 1 no futuro. Os grandes nomes da Fórmula 1 no futuro hoje estão na Fórmula 1. Se chamam Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell, Lando Norris, até Pierre Gasly, se você quiser usar, porque é um menino de grande talento. E se você olhar para cada um deles, você não encontra muita similaridade na trajetória de cada um. Cada um chegou à Fórmula 1 de um jeito diferente. E isso está acontecendo muito hoje. Os caminhos são mais tortuosos e menos previsíveis. É por isso que hoje não dá para você fazer nenhum tipo de previsão em relação a pilotos brasileiros. Vocês tiveram o Antônio Félix da Costa, que chegou nesse ponto da porta de ser um piloto Red Bull, né? E teria todas as condições de chegar à Fórmula 1 e se transformar num grande nome. E aí, por alguma razão minúscula, inexplicável, alguma circunstância imprevisível, ele acabou não dando... Exato, acabou não dando esse passo. Então, ou não lhe foi permitido dar esse passo. Então, é muito difícil fazer qualquer previsão em relação a qualquer nacionalidade, Gonçalo. Muito bem. Flávio, da minha parte só agradecer estes fantásticos 50 minutos de conversa. Tínhamos muito mais para muito tempo, mas não conseguimos. Mas fica um convite, quando vier a Portugal, então visitar a família que tem cá ainda, segundo aquilo que eu percebi, tem raízes portuguesas. Quando vier, encontramos pessoalmente e damos um abraço então e continuamos esta conversa. De resto, mandar um abraço aí para o Brasil, para o nosso país irmão, que tudo corra para o melhor, e vamos ter a ocasião de voltar a conversar, quem sabe, no final da temporada, e voltarmos a fazer aqui um balanço muito positivo de uma excelente temporada. Combinado, Flávio? Combinadíssimo. Gonçalo, quando você quiser, não precisa esperar o final da temporada, não. Quando você quiser, estou aqui à disposição. Quando alguém faltar, sabe aquela que você combinou com alguém e o cara não pode, liga para o Flávio. Eu estou à disposição, faço questão. Eu gosto muito de você, gosto muito de todos aí em Portugal. E é um prazer, uma alegria falar com vocês. Tá bom? Obrigado. Flávio, grande ano para todos nós. Grande ano também para si. Obrigado, uma boa noite. Valeu, tchau, um abraço.